Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que deixar de seguir algumas musas fitness melhorou minha vida. Eu tô precisando fazer uma aberturinha melhorzinha, né? Porque essa aqui já tá muito padrãozinha, mas enfim, né? Depois a gente resolve isso. Hoje eu vou contar pra vocês, né, como eu já falei, o porquê que eu deixei de seguir algumas musas fitness e o porquê que eu acho que isso melhorou minha vida de alguma forma. E pra não ficar muito longo, eu já vou direto ao ponto, tá? Então, sem muita introdução, vamos conversar sobre isso aqui. Se vocês tiverem dúvidas e se vocês discordarem ou se vocês concordarem, comenta aqui. Mas esse vídeo é mais pra te convidar a fazer uma reflexão em relação ao que você sente quando você vê certas coisas, né, na internet, porque comigo a parada era a seguinte: eu queria ter uma vida mais saudável, eu queria começar a trabalhar mais no meu corpo, eu queria ter uma alimentação melhor, e eu comecei a seguir um monte de musa fitness, né, um monte de mulheres, que eu achava que aquilo ia me dar inspiração, né, eu ia olhar elas, eu ia ver como que elas estavam fazendo aquilo e eu ia fazer também, né, que iria, sei lá, me tirar da cama no dia que eu tava com preguiça, ou qualquer coisa desse tipo. Mas depois de muito trabalho mental, né? Depois que eu realmente entrei nesse lance de vida fitness, que eu criei o meu Instagram, eu comecei a perceber como o fato de seguir alguma dessas pessoas fazia com que eu me sentisse mal. O sentimento que eu tinha era mais ou menos assim: nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir ter uma rotina dessa. Eu nunca vou conseguir, sei lá, ter um corpo desse. Como se isso fosse um problema. Como se, tipo assim, se o fato de eu ser eu e ser como eu sou e ter a minha rotina diferente, como se isso fosse um problema. Então eu comecei a me questionar bastante em relação a isso, sabe? Será que realmente vale a pena? Será que essas pessoas estão realmente me influenciando de maneira positiva, sabe? Será que eu não tô mais me questionando e mais me criticando por vê-las do que, ao invés de me motivar, me incentivar a ter uma vida melhor, uma saúde melhor? Eu comecei a perceber que, né, aquela rotina que aquelas mulheres tinham era completamente diferente da minha, que era irreal no meu círculo social, na minha vida. É impossível que eu tenha uma rotina daquela. Eu comecei a perceber que o problema não era eu, que o problema não é a minha vida e a rotina que eu tenho. O problema era que eu estava me comparando com essas mulheres e me achando inferior. Então eu fiquei assim, mas gente, né, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Tipo, o que eu tô ganhando me sacrificando de certa maneira, sabe? Porque se essas pessoas não estão me trazendo um sentimento positivo em relação à minha própria vida, por que eu vou continuar seguindo essas pessoas? Ah, não. Dei um follow em todo mundo. Todo mundo que me trazia esse tipo de sentimento, sabe? Todo mundo que de alguma maneira fazia com que eu questionasse a minha própria vida e a minha própria felicidade. Eu dei um follow em todo mundo. E hoje em dia eu procuro acompanhar pessoas que têm uma realidade mais próxima da minha vida, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho, que eu estudo, que eu tenho casa pra cuidar, que eu tenho um namorado, que eu tenho uma vida fora do Instagram, né? Então a gente não percebe, mas essas mulheres, elas vivem disso. A vida delas é o Instagram, né? É uma ferramenta de trabalho pra elas. Então, como que a gente tá tentando ter uma vida normal e ainda, né, ter a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa? Então eu comecei a acompanhar mulheres de verdade, mulheres que entendem que a personalidade delas, que a pessoa que ela é mais importante do que a aparência dela, sabe? Pelo menos procuro seguir aquelas que realmente passam a verdade da coisa, né? Que não é só sorrisos, que existe dias que a gente não tá tão afim de ir pra academia, que existe dias que a gente não tá tão afim de comer saudável, que nosso corpo muda dependendo da posição que a gente tá, né? Que a gente não deve se comparar somente com aquela versão melhor de cada um, que a gente também tem a nossa versão não tão boa não, né? Porque eu aprendi que, né, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Eu ainda estou trabalhando isso na minha cabeça, colocar na minha cabeça que tudo bem ser diferente, que tudo bem ter estria, que tudo bem ter celulite, que 90% das mulheres do mundo tem. Eu comecei a tentar ser mais grata pelas coisas que meu corpo é capaz de fazer, ao invés da maneira que ele aparenta ser, né? Que a gente fica muito ligada nisso, acha que porque a gente vê na timeline da pessoa lá que a vida é mara, né? Que tudo é perfeito, que não tem problemas. Mas será que é realmente assim, né? A gente sabe que a vida fora do Instagram é diferente. A gente mesmo faz isso, né? A gente não é famoso nem nada, mas a gente posta no Instagram aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. A gente jamais vai postar algo que a gente se envergonha
ou algo que incomoda a gente de certa forma. Então, eu comecei a perceber que aquela vida ali era uma vida criada para que eu me sentisse daquela maneira, sabe? Eu me senti muito trouxa, muito manipulada. Então, hoje em dia, eu tento ter bastante cuidado com o tipo de pessoas que eu acompanho nas redes sociais, sabe? Eu acho que a gente não percebe, mas é aquilo que a gente tá assistindo o dia inteiro, né? Toda vez que a gente pega no celular, a gente dá uma olhadinha ali no Facebook, no Instagram. Então, aquilo fica no seu inconsciente, sabe? Então, assim, a gente já vive numa sociedade que a gente, principalmente mulheres, né? A gente sofre uma pressão absurda, né? A gente tem que ser bonita, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser sexy, a gente não pode ser vulgar, mas a gente também não pode envelhecer. Então, assim, gente, a gente não tem necessidade de fazer nada disso se essas coisas não nos fazem felizes, né? A gente tem mulheres, a gente, em vez de a gente criticar uma outra, em vez de a gente apontar os defeitos uma da outra, a gente deveria ser amiga, a gente deveria apoiar uma outra, né? E eu acho que esse peso que a gente tem com a nossa aparência, com o nosso corpo, vem de uma coisa meio do homem que impôs pra gente, né? Que a mulher tem que ser assim, que quem criou, quem que desenvolveu o padrão de beleza, né? A gente só aceita isso se a gente quiser. Então eu acredito muito que quando as mulheres começarem a parar de comparar os seus corpos, a pararem de endeusar mulheres por serem magras ou criticar mulheres porque elas têm uma rotina diferente, sabe? Eu acho que talvez esse vídeo pode ficar um pouco confuso, mas o que eu tô falando é que se você se sente mal em relação ao que você vê, sabe? Tem pessoas que, né, não faz diferença, que pra elas tudo bem, que a vida segue. Isso não significa e não me dá o direito de criticar essas mulheres porque elas têm a vida diferente da minha, sabe? Se elas são felizes daquela maneira, quem sou eu pra falar pra elas, não, você tá errada, não, você tem que mostrar a realidade. Não, eu acho que vai muito de uma autoaceitação. Se ela não se sente preparada pra mostrar esse lado ser humano, né, esse lado normal, quem sou eu pra falar que elas devem fazer isso, sabe? Eu tenho meu papel como mulher, né, respeitar a decisão dela, respeitar o corpo dela, que se eu quero que meu corpo seja respeitado. Eu acho que não seguir essas pessoas e acompanhar pessoas que tinham uma realidade mais próxima da minha, que estão mais preocupadas com a saúde, né, do que com a aparência, seguir essas pessoas realmente me incentiva, sabe? Fala, nossa, é muito gostoso de ver que tem pessoas como eu, que tem uma rotina como eu e que elas são capazes de fazer coisas que eu quero fazer, entendeu? Então começa a prestar um pouco mais de atenção no tipo de coisas que você anda acompanhando na internet. Não tô falando pra você dar um follow a ninguém, mas como eu falei, é um convite pra você entender como você se sente e como essas coisas podem estar afetando aí no seu dia a dia. Pra mim fez toda a diferença, principalmente porque eu parei de me comparar com essas mulheres, né? Porque elas são diferentes, né? Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu preciso encontrar uma versão melhor de mim. Então, é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho trabalhado e na minha pessoa, na minha personalidade. Eu tenho certeza que se você começar a dar mais atenção para essas coisas que parecem irrelevantes, a sua vida vai mudar para melhor também. Independente do que seja, não precisa ser só mulher não, tá? Tô falando assim, no geral, qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer página que faça com que você questione a si mesmo, que você questione a sua própria felicidade, pode dar um follow sem medo que sua vida não vai acabar se você parar de acompanhar certas pessoas, tá? Eu, por muito tempo, eu segui uma blogueira muito famosa, que todo mundo conhece, e, tipo assim, eu achava que aquela positividade dela me fazia ser uma pessoa mais positiva também. Mas uma hora eu percebi que era justamente ao contrário. Que eu ficava assim, putz, eu não sou tão positiva assim, né? Minha vida não é feliz o tempo todo. E honestamente eu não consigo entender qual que é o problema de não ser uma pessoa feliz o tempo todo, né? Eu acho que quando você começa a respeitar, entender que existem momentos pra você chorar, existem momentos pra você sorrir, existem momentos pra você, sabe, você é um ser humano, você não é uma máquina, você começa a tentar ser mais gentil com você mesmo e começa a se comparar somente com você mesmo, sabe? As evoluções que você fez no seu tempo, no seu limite, respeitando o seu corpo, respeitando você mesmo, sabe? Esse é um convite pra você refletir um pouco mais no tipo de coisa que você vem acompanhando na internet. Eu tenho certeza que quando você fizer uma limpa, né, nessas coisas que você imagina que te fazem bem, mas na verdade são um pouco até tóxicas, talvez a sua vida vai melhorar um pouco e você vai parar de se criticar tanto e vai começar a se aceitar um pouco mais, começar a se orgulhar um pouco mais de quem você é, não de quem você gostaria de ser. Tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Desculpa se eu falei bastante, mas eu acho que foi uma coisa que super me ajudou, que foi super relevante, apesar de parecer besta, foi super relevante na minha vida, na minha mudança, né, nessa minha fase de aceitação, de
me conhecer melhor. E eu espero que ajude vocês também. Se vocês concordam ou discordam, deixe seu comentário aqui. E se você fizer o que eu tô falando, né? Se você fizer essa limpa e você se sentir melhor, por favor, volta aqui e conta pra mim. Porque eu adoro ler, eu adoro saber que de alguma maneira eu tô ajudando algumas pessoas. É minha maneira, é meu pagamento aqui com o YouTube, né? Porque, Mas é isso, gente. Um beijão. Até a próxima.